Saudações, meus nobres. Estamos aqui mais uma vez. Agora eu vou dar continuidade ao tema que eu estava falando, né? Que o homem, ele é a imagem e semelhança dos deuses, tá? E o homem, ele é o alfa e o ômega da criação, e o homem também, ele é a estrela da manhã, certo? Então vamos lá. Lúcifer como sendo a estrela da manhã, certo, pessoal? Como sendo o cargo-chefe, o imperador de todo o sistema solar e de todos os outros sistemas e multiversos, onde ele expandiu a sua consciência, certo? Do vazio ao todo, né? Então nós temos como se fosse uma roda de uma bicicleta ou de uma roda de um carro, como você queira imaginar, onde existe um meio, né? Vamos dizer assim, aquela peçazinha aqui, certo? Existe aquele meio, tá? E existe aqueles aros, tá? Que vão se expandindo na roda. Então, essa roda maior, essa circunferência, certo? Seria o cosmos, seria a nossa existência, seria eu e você, cada um de nós compondo essa existência como fosse um grãozinho de areia, né, numa praia, tá bom? E tudo que existe faz parte dessa circunferência exterior, tá? Faz parte do todo existencial, e no meio essa pequena peçazinha no meio que irradia a partir de todos os aros, né, a partir de todas essas emanações, o sustento da roda exterior, da circunferência exterior. Então, essa roda exterior só pode girar e só pode ser sustentada e firmada a partir desse ponto do meio, certo? A partir desse ponto de equilíbrio aqui no meio. Então, é aquele velho símbolo do circoponto. Eu não sei se vocês já viram, com certeza muitos já devem ter visto. Vou tentar trazer para vocês a imagem para colocar aqui. O circoponto, que é uma esfera, um ciclo exterior com um ponto no meio, certo? Então, Lúcifer justamente é esse ponto de partida, esse meio, né? Onde ele emana suas vibrações para o todo, que é a circunferência exterior, certo, pessoal? Então, sendo ele o todo, sendo ele irradiador, né? Emanador de vibrações para o todo, tá? Então, todas as coisas carregam a sua faísca de luz e de vida, certo? Só que tem um porém, pessoal. Dentro das coisas criadas e manifestas, certo? O homem, ele foi privilegiado, certo? Com uma faísca maior de luz, certo? Que é justamente o conhecimento da razão, a sabedoria, que os outros seres, os animais, as plantas e outros seres da natureza não têm, tá? Então, dentro da hierarquia que nós temos aí da natureza, tá? O ser humano, ele ocupa o topo do sistema e da hierarquia da cadeia alimentar, certo? Então o homem está ocupando o topo da cadeia alimentar, e o homem é o maior predador, tá? Apesar de ser fraco, a sua carne ser facilmente ultrajada, né, por qualquer material mais denso, seja lá ferro, metal, ou qualquer objeto pontiagudo pode rasgar e ferir, machucar, né, facilmente o ser humano, porque diferente dos jacarés, que tem uma crosta dura na pele, diferente de outros animais que são bestas, que são feras, que tem muita força, né, e tem presas alongadas, o ser humano não tem esses acessórios, tá? Assim como também o ser humano não tem veneno como os escorpiões nem as serpentes, mas o ser humano, ele tem uma arma muito mais poderosa do que todos esses animais da natureza, que seria a sua inteligência, a sua razão, a sua sabedoria, certo, pessoal? Então, isso faz com que o homem se torne a imagem e semelhança dos deuses, tá? Principalmente do Deus que é portador do Axote, né? Que é portador da luz, que é portador dessa sabedoria, dessas virtudes que o ser humano carrega em si, que seria a divindade Lúcifer, portador da luz, certo? Então, sendo o homem imagem e semelhança dos deuses e principalmente da figura da divindade maioral Lúcifer, certo? Então o ser humano também, assim como Lúcifer é portador da luz e estrela da manhã, então o homem também se torna uma estrela da manhã, certo, pessoal? É tanto que se o homem, ele abre os braços e as pernas, certo? Igual existe aquela imagem, se não me engano é de Leonardo da Vinci essa imagem,
né, de um homem com os braços e as pernas abertas. Então vocês vão ver que a forma humana, ela tem uma forma de uma estrela, a forma de um pentagrama, certo? Estou falando aqui não é o pentagrama invertido, estou falando o pentagrama de cabeça para cima, certo? Então o ser humano ele tem essa forma, uma forma de uma estrela, certo? Onde a cabeça é a ponta de cima, nós temos aqui os braços, as duas pontas laterais e as pernas, as duas pontas de baixo, certo? Então mostra que o ser humano ele é constituído pelos quatro elementos naturais, né? Fogo, ar, terra e água, e também pela uma quinta essência, né, maior, que é o éter, e além do éter, configurado nesse mesmo ser humano, o homem, o espírito com o logaritmo da estrela da manhã do portador da luz, que é aquela consciência desenvolvida com virtude, sabedoria, razão e entendimento, certo? Isso faz com que o homem ocupe o topo da cadeia alimentar, certo? Em hierarquia superior a todos os seres pela sua inteligência, tá? Então o ser humano consegue subjugar todas as espécies, seja ela a mais forte, as mais pesadas, né? As que tem carapaça mais dura ou as que têm os piores venenos. O ser humano, pela sua inteligência, ele consegue produzir acessórios, né, e mecânicas, máquinas, etc., que conseguem subjugar todos esses seres. O ser humano ele também consegue, no altar do planeta, ele está como sacrificador de todos esses outros seres que estão na cadeia abaixo da dele, certo? Então, o ser humano como estrela da manhã, portador da luz, né, como sendo uma imagem menor, é um Deus em desenvolvimento, imagem e semelhança dos deuses, ele está num planeta que é um altar, e nesse altar, né, ele está aí como um grande sacrificador, né, onde ele pode se usar de todos esses fluidos que existem no planeta para poder estar manipulando ao seu favor para executar de forma eficaz a sua vontade. Então o ser humano é aquele ser inteligente onde ele consegue extrair os fluidos de uma planta, ele consegue extrair os fluidos do animal, certo? Partes de animal, ossos de animal, órgãos de animal, sangue de animal, certas moléculas e venenos para gerar medicamentos que tem nos animais. Consegue extrair fluidos de plantas para gerar também medicamentos, para gerar banhos, para gerar produtos de beleza, tá? O ser humano consegue extrair os fluidos naturais dos quatro elementos. O ser humano consegue extrair tudo aquilo que está na natureza e modificar esses fluidos ao seu bel prazer, manipulando de acordo com a sua vontade, tá, pessoal? Para adquirir e atingir o seu objetivo e o seu intento, certo? Então o ser humano desde o tempo das cavernas conseguiu manipular o fogo, né, para comer uma carne de forma mais saborosa, tá? Conseguiu através desse fogo espantar os predadores, né, da escuridão que atacavam à noite. Conseguiu se aquecer do frio, né, que aí o oprimia, né? Conseguiu gerar luz para poder enxergar melhor nas trevas, tá? O ser humano conseguiu manipular a água para poder se limpar, para poder extrair certos fluidos de outras coisas através da água quente, a água aplicada no fogo, certo? O ser humano conseguiu aí extrair com esse fogo, utilizar a fumaça da queima de certos elementos, para através dessa fumaça se gerar também alguma queima, trazendo algum benefício para si, né? E inúmeros exemplos que eu posso citar aqui, certo, pessoal? Da imposição do homem nessa cadeia alimentar, nessa hierarquia, certo? Que faz com que ele seja a imagem e semelhança dos deuses, o portador do Axote menor, tá? Um deus em evolução, e ele sendo a estrela da manhã, certo? Aquela figura, tá? Quando ele está aberto, formando a imagem de uma estrela, certo, pessoal? Então vocês veem que tudo isso é muito curioso, tá? Todos esses conhecimentos, certo? E o homem se tornou então o alfa e o ômega, né, da criação, né? A criação foi feita, né, para o homem, o mundo foi feito para o homem, tudo que existe no mundo foi feito para o homem, certo? Porque o homem é como um semideus, na verdade o homem é um semideus, diferenciado de todos os animais. Tudo que existe na criação foi feito para o homem, né? E o próprio homem, tá? Esse contexto desses elementos, tá? O homem também, além de ser o alfa, vai ser também o ômega, certo, pessoal? Então o homem, tudo foi gerado para o homem, certo? E o homem ao mesmo tempo também vai ser o ômega de tudo, tá? Para vocês que estão me entendendo bem, né? Então eu vou ficando por aqui. São essas informações que eu queria compartilhar para vocês, para que haja uma expansão de consciência, né? Nós prezamos muito por isso, nós luciferianos,
para crescermos em inteligência e em conhecimento, para termos a mente aberta, para se igualarmos, né, ao nosso pai e mãe, a estrela da manhã, os maiorais, né? E eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. Se inscrevam no canal, dê joinha, muito obrigado. Etan Maioral abençoe a todos.